Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Sobrinho do projeto Gabarité e nós vamos trabalhar hoje com a língua espanhola alguns tópicos que podem aparecer na prova de vocês. Fiquem atentos à dica. Eu propus a vocês para hoje 3 questões. A primeira, pessoal, todas retiradas do Enem. A primeira traz esse texto em que ele fala assim, ó: maternar nunca ha sido fácil, es agotador e desgastante. El cierre de escuelas y guarderías por COVID-19 incrementó el trabajo. La maternidad está romantizada. No todos viven las mismas condiciones, pero aún así las madres ponen lo mejor de sí para sobrellevarlo. Porque en ese sistema no hay nunca para la queda. Se da por sentado que las mujeres están hechas para asumir la crianza y a pesar de las pocas o nulas herramientas que el Estado o la sociedad les da para ejercer la maternidad. Para maternar se necesita una tribu. La criança no deveria vivirse en sociedade. Mire, ele colocou aí uma chamada, uma questão sobre a importância do que é ser mãe, certo? A importância do papel da mãe na criação da sua criança, de los críos, como se habla. E cuidado que ali, quando ele coloca a palavra criança, nós estamos falando do que? Não de criança, que criança é ninho. Criança vem do verbo criar, que quer dizer o quê? Educar, criação, coisas assim. Então ele fala assim pra gente, ó. No texto, as palavras criança e tribo são usadas para. Observe que o Enem tem um hábito, inclusive, de colocar o texto em espanhol, e as alternativas em português. Isso é comum acontecer na prova do Enem, certo? É uma estratégia deles que eles usaram algumas vezes. Mas não espere isso como regra, pessoal. Mas vamos lá. Ele coloca assim, então, no texto, as palavras criança, que é educar, criar, coisa assim, e tribo são associadas para. Letra A. Evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação de seus filhos. Observem, pessoal, o que o texto falou é que nós temos uma pessoa, certo? Uma pessoa executando, é como se ela fosse multissetorial, né? Uma pessoa só que executa uma série de tarefas, uma série de atividades do dia a dia com o intuito de criar, de educar a sua criança, o seu filho. É a educação instrucional, é a educação de casa, a educação moral, vamos dizer assim, né? A relação interpessoal, é a preocupação com roupa, é a preocupação com a alimentação em si. A mãe, propriamente dita, ela não descansa. Por isso que diz aquela frase tradicional que ser mãe é padecer no paraíso. Então, nesse caso, o objetivo da palavra criança, que é educação, e tribo, conjunto de pessoas que poderiam ajudar na criação, na criação deste indivíduo menor, certo? Está associada a isso, educação, que deveria ser uma coisa executada por muitas pessoas, e no caso, a mãe quase que sozinha faz esse papel. Então, letra A, evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação de seus filhos, uma alternativa bem razoável como verdadeira. Vamos ver as outras. Denunciar a disparidade entre o trabalho das mães de diferentes classes sociais? Não. Observem que ali ele não ficou preocupado com a diferença de classes sociais. Quer dizer, é como se, independente da classe social, as mães, né, as mães de um modo geral, elas tivessem esse mesmo labor, esse labor muito difícil, certo? Essa questão muito laboriosa do seu cotidiano. Então a alternativa B não está fora. Ressaltar o fechamento das escolas e creches durante o período da pandemia. É bem verdade que o texto fala sobre a pandemia, menciona a pandemia, mas apenas para dizer o seguinte, que na pandemia, pessoal, o papel da mãe ainda foi redobrado. Quer dizer, ela já tinha uma situação muito laboriosa, muito difícil, e na pandemia isso ainda ficou muito mais o que, como o espanhol fala, muito mais agotador, certo? Muito mais difícil de ser desenvolvido. Então, fora, alternativa bem equivocada. Retificar a romantização da dedicação das mães na educação das crianças. É exatamente o contrário.
É retirar essa questão romântica. É óbvio que por detrás de uma atitude materna existe todo um amor, um carinho, certo? Uma dedicação dessa mãe em relação ao seu filho. Mas, ao mesmo tempo, é algo muito trabalhoso, é muito laborioso. Então, essa romantização, o texto está querendo justamente retirar, então, a alternativa falsa. Enfatizar a proteção aos filhos em razão do isolamento social das famílias. Observe que isso aí seria apenas parcial, meramente parcial a alternativa. É claro que a mãe tem esse papel ou essa função de proteger o indivíduo, de proteger o seu filho em relação a qualquer momento. E que isso da pandemia, claro, isso ficou muito mais intensificado, isso ficou muito mais asseverado no processo entre mãe e filho, mas não foi esse o objetivo do texto e não é o objetivo das duas palavras. Então, pessoal, sem medo de ser feliz, gabarito, letra A. Letra A. Enfatizar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação dos seus filhos. Ok? Esta é a primeira questão aqui, gente. Percebam o que eu fiz. Eu peguei a alternativa por alternativa, fui ao texto, pensei, refleti, mas fiz a questão em quanto tempo? 5 minutos, 5 minutos. É só pensar um pouquinho sobre a associação que você acerta com alguma facilidade. Não tenha pressa. Faça com tranquilidade. São poucas questões. Faça com tranquilidade que você gabarita espanhol. Vamos lá. Próxima. En los suburbios de La Habana llaman el amigo. Percebam que o tema aí vai ser amigo. Qual é o papel do amigo? Llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave, pana por panadería, padaria, certo? La fuente del buen pan para las hambres del alma, para a fome da alma. Então seria a fonte do bom alimento, é isso que ele está querendo dizer, para o amigo da alma, aquele que realmente vai te ajudar a acariciar o seu eu, ok? Tá lá. E llave por llave, no dice Mario Benedicto. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas alheias en su llavero, 5 llaves de 5 casas de 5 amigos, las llaves que los salvaram. Observem que ele levou dentro de si o quê? 5 chaves. 5 chaves de 5 amigos. 5 amigos da alma com os quais ele poderia contar em um momento de terror, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? A importância do amigo, certo? A importância do amigo. Ó, no texto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função. Em função do quê? Vamos lá. Letra A. Das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos? Não, gente. Observe de uma maneira muito clara que ele está falando do amigo, certo? O amigo é como se fosse o alimento para a alma. E esse amigo vai, de certa maneira, o salvar em diferentes situações, foi justamente o que ele falou. E ele falou que levava 5 chaves de 5 casas, de 5 amigos que o salvaram no momento da adversidade. Então, não são as peculiaridades do subúrbio. Ele não se preocupou ali, pessoal, se era uma casa opulenta, se era uma casa rica, se era uma casa pobre. Ele somente se preocupou com a chave da casa de um amigo. Então, alternativa, fora. Da força da conexão espiritual entre os amigos. De certa maneira, tudo bem, certo? De certa maneira, tudo bem. Essa questão é parcialmente verdadeira, mas lembra que o texto, uma questão de interpretação, português, espanhol, inglês, não importa, pode ter as 5 alternativas verdadeiras, só que uma é a central, o objetivo central do texto. Se você parar para pensar, ele falou assim, ó, que a palavra amigo varia em função do quê? É isso que ele está falando. Em função da força da conexão espiritual, do papel da amizade em diferentes contextos, certo? Porque ele coloca assim pra gente, olha lá, ajenas en su llavero, 5 llaves de 5 casas de 5 amigos, las llaves que los salvaram. Los salvaram em diferentes situações em que ele viveu os diferentes horrores. Então a alternativa C está mais adequada, certo? Está mais adequada. O papel da amizade em diferentes contextos, certo? Como que vai salvar a alma, como que vai acariciar esse eu lírico no contexto especial.
do hábito de reunir amigos em torno da mesa. Gente, isso aqui seria uma questão romantizada da questão da amizade, né? Que claro que existe toda essa questão romantizada colocada ali, mas ele fala sim sobre o amigo verdadeiro, o amigo que realmente está ali para todas as situações adversas, o amigo que realmente com quem você pode contar. Então, neste caso, ele está falando das diferentes amizades em diferentes contextos, letra C está mais adequada. Dos graus de intimidade entre os amigos, não foi isso que ele falou, não é o objetivo do texto. Observe que todas elas falam de alguma maneira, abordam de alguma forma a questão da amizade. Mas aqui, ele está dizendo aqui, ó, dá uma olhada no contexto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função do quê? As expressões vão variar de acordo com o quê? Vão variar de acordo com o papel da amizade em diferentes contextos. Por isso, resposta adequada, letra C. Letra C. Beleza, queridos? E aí nós vamos ter o nosso terceiro e último. Observe que eu peguei um texto em forma de uma propaganda, um texto mais publicitário. Peguei um texto mais curto, praticamente lexical. E agora um texto um pouquinho maior. Ele colocou lá, pequeno hermano, hermano, irmão. Ó, no cabe dúvida é não cabe dúvida ou não há dúvida, el instrumento más presente y más poderoso de todos los que entraron en nuestras vidas. Ni la televisión, ni el ordenador, no hablamos ya del obsoleto fax o de las agendas o los libros electrónicos. Ha tenido tal influencia del procedimientos sobre nosotros. El móvil, teléfono móvil, el móvil somos nosotros mismos. Todo desactivado o inerte, inocuo, ya les digo. Y de repente, tras un viaje y 3 o 4 imprudentes fotos, salta un aviso en la pantalla, na tela, con sonido, además, pese a que, embora, mesma coisa, isso é a expressão no português, pese a que, tenho também todos os alertas desactivados. Y mi maestro doméstico me dice, tienes un recuerdo, uma lembrança nuevo, um recuerdo nuevo, uma nova lembrança, uma nova recordação, certo? Um lembrete, vamos dizer assim. Lo repetiré, tienes un recuerdo nuevo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y a ti, máquina demoníaca, qué te importa? ¿Cómo te atreves a decirme que son o no son mis recuerdos? ¿Qué es esta intrusión, esse descaro? Quer dizer, observem que, de certa maneira, ele está degladiando, perceba que nós estamos indo devagarinho em contexto, degladiando com essa realidade, como se fosse esta intromissão, essa invasão da privacidade. El pequeño hermano le sabe casi todo. Solo hay una esperanza, que la obsolescencia programada mate antes el pequeño hermano y que nosotros sigamos vivos com os recuerdos que nos dê la gana, as recordações que vêm à nossa vontade. Muito bem. No texto, o autor faz uma crítica ao que, pessoal? Percebam que ele estava dizendo, e eu fui devagarinho, fui lendo devagarinho com vocês, já não é um texto tão simples quanto os outros, ok? Eu poderia falar aqui um texto mais, uma escrita mais bem elaborada, não é tão simples, mas ele está fazendo, de certa maneira, uma crítica a esta invasão que o celular faz e que os aparelhos celulares fazem em relação à nossa vida. A nossa privacidade praticamente não existe mais, certo? Nos encontram a qualquer momento, em qualquer lugar, certo? Nós vamos ser bombardeados com recordações, com informações, com recados e aí vai. Então, letra A diz o seguinte, então, no texto o autor faz uma crítica ao, ou a, conhecimento das pessoas sobre as tecnologias? Não. Está falando da invasão do celular, coisa assim. Uso do celular alheio por pessoas desautorizadas, funcionamento dos recursos tecnológicos obsoletos. De certa maneira não falou nada disso, né?
ingerência do celular sobre escolhas dos usuários? Certo, de certa maneira, seria isso. Porque o que acontece? É uma falta de gerenciamento, uma falta de deixar esse celular aberto para qualquer situação, permitir que esse aparelho celular, de certa maneira, invada nosso dia a dia, não nos deixe mais privados no momento conosco mesmo. É disso que ele está falando, certo? Então, observem que todas essas situações são mais ou menos resumidas na letra D. Então, nós temos ali justamente essa invasão da privacidade. Falta de informação sobre a configuração dos alertas celular, nada a ver, isso é totalmente fora. Então, o que o texto está falando é justamente isso, dessa invasão da privacidade, essa falta de administração, essa permissão que as pessoas têm de aceitar que o aparelho celular possa invadir a sua vida em todos os momentos. Legal? Então, a resposta adequada é a letra D. Tranquilo, pessoal? Então, gente, essas foram 3 dicas. Eu escolhi 3 textos a dedo para vocês. 2 textos mais simples. Um em forma mais de uma propaganda, um alerta sobre a questão da mãe. Um segundo texto em relação mais lexical, falando da amizade, coisa assim, que é muito corriqueiro esses tipos de textos aparecerem em provas. E um terceiro texto falando sobre uma realidade, uma crítica, certo? Em relação à questão do aparelho celular. Queridos, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Fiquem tranquilos, a prova de espanhol é essa interpretação de texto. Fiquem tranquilos, façam a prova com tranquilidade, que eu tenho certeza que vocês irão gabaritar, certo? Um grande abraço do professor Márcio Sobrinho e até um próximo encontro, pessoal. Até mais, tchau, tchau.